The pursuit of knowledge is the main driving force that is passed down from generation to generation. Among the millions of children in the world, there are already future great scientists, talented inventors, politicians, doctors, writers, and engineers. And their future depends on what steps the society will take today. Thus, the United Nations Organization have set the Sustainable Development Goals, which are challenging, but achievable. And there exist solutions that can help countries meet these goals. Rosatom Corporation has developed centers for nuclear science and technology. They bring industry enhancement, safety culture development, and build up nuclear competencies to reach scientific and technological advancement. The heart of the center is a research reactor. Laboratories that are part of the center can improve healthcare services with isotopes and radiopharmaceuticals production to contribute to various industries. From geology to medicine, experts can conduct a multi-elemental neutron activation analysis, study new materials in Radiation Materials Science Complex, science and education development. The center provides opportunities to study new materials and apply non-destructive testing by using neutron radiography. High-tech industries also benefit. There are solutions for silicon transmutation doping and gemstone coloring. Nuclear Medicine Center and an irradiation facility can also be parts of the center. These are great options to provide stable growth in strategic areas, food industry, and medicine. All put together, Rosatom Centers for Nuclear Science and Technology contribute to countries' economic growth, social development, and quality of life improvement. Thus, nuclear science and technology programs allow countries to build local expertise and achieve technological advancement to provide best opportunities for the new generations, so that the future of tomorrow can become a reality. Centers for Nuclear Science and Technology, opening the way to innovation and better life.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia do NT2E. Meu nome é Rodrigo Polito, eu sou jornalista da Megawatt e é com imenso prazer que eu estou aqui hoje para mediar o Nuclear Talks. A ideia desse painel é trazer para vocês um debate sobre questões urgentes ao setor e na sessão de hoje o nosso tema é o papel das nucleares no mercado de energia. Para esse debate, nós temos 4 ilustres convidados e um comentarista de alto nível. Para conduzir esse programa comigo, eu quero convidar o senhor Reive Barros dos Santos, que é diretor de engenharia da CHESF e foi de janeiro de 2019 até agosto de 2020 secretário de Planejamento e Desenvolvimento de Energia no Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Reive. Bom dia, Rodrigo Polito. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer participar da Nuclear Talk para completar, aumentar o papel das nucleares no mercado de energia. E nesse momento nesse tema, teremos a oportunidade de conhecer a visão dos formuladores de política energética, além do planejamento energético, uma visão do operador do sistema e, finalmente, uma visão do mercado de energia. Portanto, acho que vai ser um debate importante, muito proveitoso. Essa é a nossa expectativa. Então, bom dia a todos. Obrigado, Reive. Muito bom contar com a sua ajuda aqui para conduzir o trabalho comigo. É uma honra e um prazer ter a sua presença aqui. Bom, no programa de hoje, todos vocês que estão nos assistindo podem participar enviando perguntas através do chat que está no canto superior direito da tela e com o ícone de mensagem. E também fiquem atentos, pois lançaremos durante o evento uma enquete na tela e o NT2E quer ouvir a opinião do público. A gente sabe que discutir o papel das nucleares no mercado é um tema de grande interesse da iniciativa privada, mas isso só pode ser debatido à luz também dos órgãos públicos. Portanto, para abordarmos todos os lados da questão, estarão hoje conosco aqui o Alexandre Viana, diretor da Timos Energia, o Luiz Carlos Sioc, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Thiago Barral, presidente da Empresa de Pesquisa Energética, e o senhor Ney Zanella, chefe da Assessoria Especial de Gestão Estratégica do Ministério de Minas e Energia. Bom, para começar, eu gostaria de chamar o nosso primeiro convidado, o Alexandre Viana, para nos trazer a perspectiva de quem conhece as necessidades das empresas que investem e que desenvolvem novas tecnologias do setor energético. Alexandre Viana, muito bem-vindo. Já que você está participando diretamente das discussões do setor elétrico, a gente tem acompanhado, né, essa discussão toda, inclusive no Congresso, sobre a modernização do setor elétrico. Então, nós gostaríamos de saber como você enxerga o papel da energia nuclear nesse contexto atual de modernização do setor. Bom dia. Bom dia, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Sim, o Brasil está discutindo já faz algum tempo, né, a questão da modernização do setor elétrico. A gente entende como Timos que isso é fundamental para o desenvolvimento econômico do país, né, ter preços competitivos e ter um mercado que funcione de forma funcional é relevante para toda a sociedade, para quem investe, para o setor público, né, para ter segurança de que o setor privado vai estar fazendo os investimentos necessários para o setor elétrico e energético no longo prazo. E o meu ponto é especificamente sobre energia nuclear, imaginando um setor elétrico moderno, todas as tecnologias são necessárias, tá? Então a gente tem uma visão aqui na Timos que o governo e a sociedade têm que enxergar os recursos energéticos de uma forma de portfólio. Ou seja, eu tenho que contar com todos que eu tenho disponíveis e entender como eles melhor se encaixam na minha necessidade como país e como sociedade. Então a energia nuclear é bastante interessante do ponto de vista de confiança do suprimento, né, que o termo em inglês que se usa supply adequacy. Ou seja, ela permite que você tenha ali um base load interessante no médio e longo prazo, o que libera espaço até mesmo para que as outras tecnologias, no caso, principalmente hidrelétrica, que tem uma partida bem mais rápida, que é muito rápida, né, para acompanhar o load, então, para acompanhar a carga. Então, a gente vê que a energia nuclear, ela pode e ela deve ser vista como um conceito de portfólio, como algo que pode comprar o base load, que pode liberar espaço para o operador de sistema, no caso o ONS, operar o grid com maior flexibilidade na ponta, especialmente para acompanhar a carga,
E, obviamente, as questões de mercado são muito relevantes. No Brasil ainda é visto como um investimento estatal, né, algo do Estado, né, até pela Constituição legal, né? E então a gente entende também que nesse processo, embora não esteja no bojo da modernização, mas num segundo momento a gente entende que também para incentivar a questão de mais players, e players privados vindo para o Brasil, a gente sabe que tem players europeus, chineses e russos interessados em investir em energia nuclear no Brasil, e também até nos Estados Unidos também, americanos também, a gente entende que criar depois no segundo momento esse marco para delimitar bem a responsabilidade do player privado vai ser muito importante para que a gente tenha aí no médio e longo prazo contar com essa tecnologia, não apenas como algo de conhecimento tecnológico do país, mas como parte de um portfólio equilibrado de gestão aí do grid. Essa é a forma que a gente enxerga que todas as fontes têm que fazer parte desse portfólio. A energia nuclear ela é muito útil nesse sentido, por ser uma fonte bastante confiável de suprimento. Legal, muito obrigado, Viana, por trazer esse ponto de vista importante aí do mercado. Imagino que tem muitas pessoas do mundo corporativo aqui conosco hoje também, né? Aliás, gostaria de aproveitar o momento e lembrar a todos que, se tiverem perguntas, podem enviar no chat ao lado, que daqui a pouco a gente vai repassar aqui e a gente faz as perguntas e divide elas com os nossos debatedores. Agora, para continuar a nossa conversa, vamos trazer o ponto de vista de quem lida com toda a complexidade que é a operação do Sistema Nacional e com a sua segurança elétrica. Convido o senhor Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do ONS, para nos trazer a sua visão sobre como a fonte de geração nuclear representa aí o papel dela para a segurança do sistema. Imagino que ela poderia estar ajudando bastante aí agora, nesse momento de crise hídrica. Bom dia, Ciocchi. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Poderia estar nos ajudando bastante, né? Angra 1, Angra 2. Angra 2 teve a sua parada para reabastecimento, voltou 2 dias antes. Agradecimentos e parabéns a toda a equipe da Eletronuclear. Eu acho que a gente está num momento muito oportuno para se falar sobre energia nuclear, momento que o Brasil atravessa a sua pior crise hídrica dos últimos 91 anos. O setor elétrico está aí na mídia todo dia, todo momento, principalmente a questão das energias hidráulicas, né, as hidrelétricas, mas eu acho que a gente tem que pensar na energia como um todo, né? E conforme o nosso colega aí, o Alexandre, ele mencionou, o Brasil ele tem espaço e tem recursos para todas as fontes, para todas as tecnologias. Então, a gente não pode deixar nenhuma tecnologia de lado, né? Todas elas são importantes. Quando a gente se depara agora com a questão hídrica, né, a gente pensa em mudanças climáticas, quais são os efeitos do clima em toda essa nossa sociedade, né, não é só o setor elétrico. Então, a gente tem que pensar em energias firmes, energias que nos garantam o funcionamento de toda a economia, de toda a sociedade brasileira em qualquer momento. A sociedade brasileira e o mundo todo tem a definição bastante clara que quer energias renováveis, né? Energias limpas, energias verdes. Ótimo, é isso mesmo e todos estão de acordo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir essa nossa energia de base. E a energia nuclear é exatamente esse tipo de energia que vem para complementar, vem para completar essa nossa matriz energética. Do ponto de vista estrutural, faz todo sentido o Brasil ter um programa, né, de construção de mais usinas nucleares. Nós temos combustível, nós temos tecnologia, nós temos experiência técnica, nós temos competências humanas, recursos humanos para lidar com a tecnologia, seja no processamento, né, do combustível, seja na sua utilização, na operação de usinas termoelétricas, nucleares. Então, nós temos todos esses recursos e eu acho que é muito importante, é um momento bastante bom. Eu gostaria só de frisar que, acho que foi essa semana um artigo do Carlos Freire, grande amigo Carlos Freire, presidente das indústrias nucleares brasileiras, que deve estar nos acompanhando aí. Ele colocou um artigo muito interessante que ele faz uma analogia, né,
com o Titã, né, grego, o Atlas, né, aquele que segura o mundo, né? Obviamente, ele colocou a energia nuclear como esse Atlas segurando o mundo. Talvez não seja só a energia nuclear, mas essas energias firmes, né, que o Brasil precisa, e essa diversidade eu acho que complementam bastante esse painel. Eu acho que é por aí, e estamos aí bastante felizes, né, com a volta da Angra 2, que parou um tempinho aí para reabastecimento, e numa expectativa muito grande por Angra 3, que venha logo. Então, do ponto de vista do ONS, será muito bem-vindo. É isso aí, Rodrigo. Legal, muito obrigado, senhor. Esse artigo saiu ontem. Foi interessante que nesse artigo também ele menciona, a gente mencionou um pouquinho rapidamente também, né, sobre o quanto a gente tem também de recursos, né, de urânio, né, de recursos para geração de energia nuclear. A gente também tem isso no Brasil, né, reservas de urânio, né? Então também é um fator importante. Rive, as perguntas vão começando a chegar, mas antes eu gostaria de te convidar aqui para comentar um pouquinho sobre as ideias que o Alexandre Viana e o Sioc trouxeram para a gente. O Viana comentou um pouquinho sobre a diversidade, né, a visão de portfólio, e o Sioc usou uma palavra interessante de estrutural, né, essa contribuição da fonte nuclear. Como esses temas se complementam e como você viu esses primeiros comentários, Reive? Eu gostaria de cumprimentar o meu amigo Viana, Sioc, mais uma vez aí, estamos tendo a oportunidade de participar de mais um evento. Dizer que foi muito importante as observações que vocês fizeram. Primeiro, na visão do mercado. Na visão do mercado, é importante que nós tenhamos preços competitivos. Evidentemente que, apesar do Brasil dispor e deve utilizar todo o seu potencial das fontes existentes, portanto, é fundamental. E aí eu acho que a EP tem um papel importante aí, que é assegurar o equilíbrio desse portfólio. Eu acho que todas as fontes têm uma característica de especificidades que levam a serem competitivos. E no caso específico da nuclear, a nuclear ela tem uma série de requisitos, o Sioc já citou uma série deles. Primeiro, é uma geração onde é possível gerar na carga. Hoje, os problemas que nós estamos vivenciando aí em relação da crise hídrica, a nuclear tem tido um papel importante. Por outro lado, se nós falarmos de Angra 1 e Angra 2, é uma fonte que está próximo da carga. E o fato de estar próximo da carga significa dizer menores custos de transmissão, menores perdas, e o mais importante, que isso precisa ser precificado nos modelos, que é a segurança elétrica. Você não sabe, para o Sudeste, o que é importante ter uma geração muito próxima da carga. No momento que se define um programa nuclear, e é isso que o Brasil se propõe nesse momento, com o Plano Nacional da Energia, elaborado pela EPE, com a visão de 50 anos, que definiu um potencial da ordem de 10 gigawatts, isso dá uma sinalização importante para os investidores. À medida que o Brasil dispõe de um programa nuclear, aí os investidores, principalmente os investidores internacionais, na hora que nós tivemos um modelo institucional, uma estabilidade regulatória, hoje nós temos uma agência específica para isso, faz com que nós possamos ter a participação aí de investidores e, consequentemente, assegurar a implementação desse programa que tanto todos nós almejamos. O Sioc falou da operação na base, ela também, o Viana, quer dizer, isso é fundamental. Quer dizer, é importante que nós tenhamos nesse portfólio fontes estritamente de energia, que são as fontes renováveis, as fontes que têm uma certa variabilidade, mas, ao mesmo tempo, é fundamental que nós disponhamos de fonte que venha a assegurar uma base de geração que dê a segurança elétrica necessária. Portanto, acho que nós estamos no caminho certo, no sentido de que haja cada vez mais a participação da iniciativa privada, e para a participação da iniciativa privada é importante, primeiro, esse marco fundamental, que será a retomada de Angra 3, que será uma atuação importante que o país está dando. Mas, ao mesmo tempo, para o investidor, que haja um programa, uma sequência, e essa sequência virá com a definição de um programa de implantação robusto, que certamente deverá ser sinalizado nos próximos planos decenais de energia, da implantação desses 10 gigawatts. Então, a partir daí,
Na medida que a gente retoma Angra e na medida que a gente tem um plano de implantação consistente, aí sim há uma oportunidade de que haja uma participação de uma certa quantidade de investidores, e aí é nessa participação de uma certa quantidade que se dará a competição. E se dando a competição, certamente nós teremos os menores custos e isso será refletido aí no sucesso da implantação dessas fontes. Então, esses são meus comentários iniciais acerca do que foi apresentado por esses dois especialistas, tanto na área de mercado quanto na área de operação. Obrigado, Rei. Já separei aqui, tem algumas perguntas chegando, e vocês quiserem podem mandar mais perguntas aqui. A gente vai rapidinho para um rápido comercial e daqui a pouco a gente segue recebendo o presidente da empresa de pesquisa energética, o Thiago Barral, e o senhor Ney Zanella, chefe da assessoria especial de gestão estratégica do Ministério de Minas e Energia. Fique conosco que nós retornaremos em alguns minutos. This is for you. You who see how essential electricity is to people's lives every day. You who understand how we must reduce our CO2 emissions now. You who know that nuclear energy is a powerful source of low-carbon electricity. It is also an industry that demands unparalleled levels of safety and security. Yes, this is for you. You who know that for over 60 years, we have been designing and building nuclear steam supply systems. We have been developing and manufacturing components and fuel assemblies for all the major electrical utilities in the world. We have been delivering the heavy and mobile components needed for the nuclear island, as well as the instrumentation and control solutions. That we provide the maintenance and engineering services for more than 250 nuclear reactors around the world, and that we are participating in the construction of new reactors in France, China, Finland, and the United Kingdom. So yes, this is all for you. You who trust in the expertise, the experience, and the commitment of our 14,000 employees. Whether you be an electrical utility customer, engineer, new graduate, or simply a consumer of energy anywhere in the world, this film is for you, for each and every one of you, because you believe in nuclear energy, because you trust Framatome. Because every day we are committed to serving our customers and working for energy that is competitive, reliable, and safe. ATEC, an Embraer Group's company, recognized for its competence in systems integration, is proud to work with focus on innovation and providing the best solutions to its customers. With proven experience in systems engineering and decision support technologies, we develop applications for air traffic management, cybersecurity, command and control, instrumentation, integrated logistics, and asset management. For this, ATEC counts on a team of highly motivated employees and specialists from multidisciplinary areas. In the air traffic management segment, in partnership with the Brazilian Air Force, we develop air traffic control and flow management systems. Our systems offer a set of tools to facilitate real-time decision-taking by controllers. Following strict international standards and procedures, it provides safe and efficient aircraft operations from takeoff to landing. Proven success cases, such as the 2014 FIFA Soccer Cup in Brazil and the 2016 Olympics in Rio de Janeiro, attest the credibility of our solutions. ATEC systems are also used in other countries. Reliability, integration, and interoperability reaching the world. Providing solutions for defense and public safety, ATEC offers surveillance, protection, and control in air, land, sea. Our strong experience in developing critical systems can be observed with solutions for command and control, embedded systems, simulation, instrumentation and control, cyber defense, and training academy. Huge projects such as SIVAN, surveillance and defense, LabGene, nuclear control, and Ajax-BR, mission and combat, prove the high expertise and competence presented by ATEC along its history. For the corporate market,
ATEC offers logistics, asset management, cybersecurity, and operational efficiency solutions for companies in different segments such as aerospace, oil and gas, agribusiness, mining, and utilities. Being able to understand our customers' needs is our inspiration. We strive for solutions that contribute to making their business efficient and secure. ATEC, a world leader in technology solutions. The urgency to address climate change is now. Decarbonizing the power sector is a critical step. The world has been searching for affordable, carbon-free power that is always on. And now it's here. This is the BWRX 300, a small modular reactor designed by GE Hitachi. The patented innovative design can provide affordable carbon-free power this decade. Want to learn more? Go to nuclear.gepower.com. Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta. Nós tivemos no nosso primeiro bloco as presenças do Alexandre Viana, da Timos Energia, e do Luiz Carlos Sioc, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que falaram para a gente um pouco sobre a importância da fonte nuclear na reformulação do mercado energético e sobre a capacidade que essa energia tem enquanto fonte de base para ajudar a promover a segurança do sistema. E antes de continuar, eu quero saber a opinião de vocês sobre o maior desafio que precisamos superar para que a energia nuclear seja consolidada enquanto fonte no Brasil. E essa vai ser a enquete de hoje no Nuclear Talks, e vocês podem votar clicando no ícone de chat que tem no lado superior direito da tela. E para responder essa questão, as opções são o desafio do preço, demonstrar que as usinas nucleares têm um fator de capacidade elevado e com elevada confiabilidade, comunicação, comunicar de forma efetiva o papel da energia nuclear no Brasil, o desafio institucional, promover adequações institucionais, legais e regulatórias à expansão da energia nuclear, a expansão, avaliar a magnitude da expansão termonuclear associada à implementação da política nuclear brasileira e o aspecto, desafio da segurança, ampliar o conhecimento sobre os recursos minerais nacionais aplicáveis ao ciclo do combustível nuclear. A votação ela vai ficar aberta até antes de iniciarmos as perguntas e respostas, porque os nossos debatedores vão querer também saber a opinião de vocês para comentar. E para continuar a nossa conversa, eu gostaria de convidar agora o Thiago Barral, presidente da empresa de pesquisa energética, para nos trazer um pouco o ponto de vista de quem planeja e busca o equilíbrio de todo o sistema de operação nacional. Barral, é uma honra aqui recebê-lo e gostaria de iniciar essa participação falando um pouco sobre o grande avanço que foi colocar a proposta de entre 8 e 10 gigawatts de fonte nuclear no Plano Nacional de Energia, né? E a dúvida, um pouco provocativa, quando que a gente pode começar a ver esse potencial dos 10 gigas entrando nos P10, né? Nos planos decenais de energia? Bom dia. Bom dia, Polito. Bom dia a todos que nos acompanham e também aqui meus cumprimentos aos meus colegas Viana, Reive, Zanella e Sioc. Eu acho que essa enquete que você trouxe, Polito, ela seguiu exatamente a linha de raciocínio, né, que nós tivemos na elaboração do Plano Nacional de Energia 2050. Eu acho que quando a gente vai tratar, né, do futuro da energia nuclear, na matriz elétrica e na expansão da nossa matriz, nós trouxemos no plano um exercício que teve dois olhares distintos, mais complementares. Um mais qualitativo, ou seja, faz sentido continuar investindo em energia nuclear, em geração nuclear no país, e por que faz sentido? E a resposta a essa primeira parte da pergunta foi que a visão do governo federal é que sim, faz sentido continuar investindo, não abandonar os investimentos em nova capacidade de geração nuclear. Alguns aspectos já foram mencionados aqui pelo Sioc, pelo Viana e pelo próprio Reive, né? O elevado desempenho e a confiabilidade, mas também é importante trazer à tona que se o Brasil vai sustentar uma trajetória de crescimento econômico nas próximas décadas, a gente está falando de mais do que multiplicar por mais do que 3 vezes
a demanda por energia elétrica no país, né? Isso para atender o crescimento da economia e a eletrificação. Também temos o desafio das mudanças climáticas e da redução de emissões. O Brasil é signatário do Acordo de Paris, anunciou a ambição de neutralidade de carbono, portanto, a energia nuclear ela também se insere nesse contexto. Um outro aspecto que foi abordado foram os transbordamentos tecnológicos e econômicos, né? Isso não é fácil medir isso, não é fácil colocar em números isso, mas a verdade é que a tecnologia nuclear e o desenvolvimento da tecnologia nuclear e das aplicações, ela tem sinergias com a geração nuclear por conta da formação de profissionais, por conta, enfim, de todo o desenvolvimento tecnológico, a questão do combustível nuclear, ou seja, tudo isso tem aí uma série de aspectos. Agora, por outro lado, obviamente a gente não pode ignorar o desafio do custo de investimento, que são hoje projetos de elevada monta, né, e que carregam consigo uma percepção de risco de investimento bastante alta, não é uma exclusividade do Brasil, né, e particularmente na comparação com projetos menores ou mais com riscos de natureza diferente, como a eólica, o gás natural. Então, essa abordagem qualitativa apontou que, sim, o planejamento vê um espaço importante para a energia nuclear na nossa matriz do futuro. Bom, então, ok, mas dado essa constatação, então, qual é a quantidade, né? Qual é esse montante? Você mencionou de 8 a 10 gigawatts. Como é que nós chegamos nesses valores? Você tem duas abordagens possíveis que vão chegar nesses mesmos montantes. Uma é por política pública, ou seja, reconhecer esses transbordamentos, reconhecer o risco de arrependimento de se abandonar a energia nuclear num contexto de transição energética, uma série de outros fatores, né? Lembrando que o Brasil tem, desde 2018, uma nova versão da sua política nuclear brasileira, que foi aprovada em 2018. Então, nesse contexto, por uma decisão de política, observando além do setor elétrico, você poderia justificar esses 8 a 10 gigawatts. Mas existe uma outra forma de alcançar esse montante, que é em razão de redução de custos. Esse é um grande desafio que está posto para o setor nuclear global, né, mundial. Vários países têm adotado metas de redução de custos, e aí a estratégia abrange novas tecnologias para tentar dar um salto de competitividade nos custos, também estratégias de planejamento, construção, padronização e sequenciamento de projetos, e também aprimoramento do ambiente legal e regulatório. Então, eu acho que a gente pode, enfim, conversar um pouco mais. O plano ele traz exatamente esses desafios e os planos de ação, né? Começando por estudos de sítios, reavaliação de alguns aspectos institucionais e regulatórios que estão postos e, sobretudo, o desafio da comunicação, explicar para a sociedade brasileira esses aspectos. Não é uma missão trivial, né? Mas eu diria que os próximos passos estão nessa linha. Aprimorar a comunicação, avançar no estudo de novos sítios, né? Para que a gente possa entender para onde vai, né, e enfim, quais os desafios desse estudo de sítios, e esse aspecto legal, regulatório e institucional, trazendo o setor privado também, e uma regulação apropriada para esse desafio da retomada da expansão após Angra 3. Obrigado pelas palavras, Barral, muito bom. E agora chegamos ao nosso último convidado da manhã. Lembrando que é o último convidado da manhã, mas o dia continua repleto de eventos dentro do ND2E, com mesas redondas, né? Agora nós vamos trazer o ponto de vista político desse debate através da autoridade máxima em energia nuclear no Brasil, o Ministério de Minas e Energia. E para isso eu passo a palavra ao chefe da assessoria especial de gestão estratégica do Ministério de Minas e Energia, o senhor Ney Zanella. Senhor Ney Zanella, bom dia. O PNE 2050, ele usa a seguinte frase: construindo caminho para as nucleares. O que desse caminho, na prática, está sendo construído, né? O que já avançou, o que não avançou até o momento? Como é que a gente faz para concluir esse caminho, né? Bom dia. Bom dia, Polito. Bom dia a todos os ouvintes e aos nossos amigos dessa sala virtual.
todos os companheiros. Energia nuclear, para contextualizar, é interessante, ela tinha dois viés bastante contraditórios, né? Um grupo era contra tudo, né? E o outro grupo diz que é a solução para tudo. Não, temos que ser bastante claros e entrar naquilo que o próprio Barral acabou de dizer, é a comunicação. Nós temos que levar para a população a importância da matriz diversificada. O Brasil tem um privilégio, né? O Sioc muito bem apontou isso no começo da sua fala, o Alexandre também, em que nós temos uma matriz diversificada e privilegiada. Cada matriz tem o seu ponto de altíssima desempenho e expertise. Por exemplo, a energia fotovoltaica, ela tem uma expertise muito grande, principalmente no período da tarde, quando tem muito sol. A eólica também tem a sua expertise bastante, que deve ser explorada nos momentos sazonais de grandes ventos em regiões específicas, né? E a hídrica, naturalmente, que é a base nossa, ela também tem os seus períodos sazonais, um pouco mais amplos, mas tem também. E naturalmente, vem à tona a questão dessa sazonalidade hídrica, está num momento bastante sensível, né? Então, o que nós estamos fazendo, qual é a política nossa do Ministério que foi trazido, dar a essa questão bastante transparência. O professor Reive, que assim nós chamamos aqui, ele sempre comentava, e o Ministério propala isso, a atração de investimento no setor, ele segue basicamente 3 grandes regras, né? É uma segurança jurídica, é uma garantia de recebíveis no futuro, né? Ou seja, atração de investimento com garantia do seu recebível, e uma segurança, digamos, de planejamento, ou seja, dá para se ter uma ideia em que terreno a gente está andando. Então, o Ministério hoje, o que avançou, né? Avançou, eu diria que muito nesses 2 anos e pouco, né? Angra 3 é a prioridade 1 do Ministério hoje na área da energia nuclear, né? Ela está com foi divulgada essa semana, o consórcio que ganhou a primeira parte, né? Uma retomada para finalizar a construção de Angra 3, foi dividida em 2 partes. Essa primeira parte agora, com a licitação concluída, é a aceleração da linha crítica, enquanto se constrói o arcabouço para o consórcio da segunda parte, que é a montagem eletromecânica e colocar a usina em operação. Ela está com 65% da sua fase, da sua construção, então o foco é colocar essa energia de base na região sudeste, acrescentando aí 1,4 gigawatts ainda nessa década, né? Então, nós estamos trabalhando firmemente nessa questão, que é a parte da organização. Foi proposto pelo governo a criação da autoridade regulatória nuclear, né, para o Brasil, que era acumulada junto com a CNEM, que fazia suas pesquisas, agora seguiu um ordenamento legal em que uma instituição, uma autoridade, a lei foi bastante construída em bases atuais, seguindo bastante orientação da agência internacional, do mercado. Enfim, essa medida provisória já foi criada a autoridade e agora estamos na fase de estruturação, né? A outra questão que nós estamos fazendo é o ajuste do marco também na parte do monopólio. Nós estamos fazendo uma flexibilização onde, sem quebrar o monopólio, que é um aspecto constitucional, a gente tem que estender para que os atores privados possam participar da atividade nuclear mediante, digamos, parceria.
cooperação. Isso começou basicamente muito forte na mineração, né, onde no Ceará, uma empresa privada ganhou a licitação, a Galvânia, eu posso aqui dizer, porque já é pública, ela ganhou essa licitação e ela vai investir na mineração. E essa mineração será uma mineração compartilhada. O minério que será extraído daquela mina será separado em duas partes. O que for da área de mineral radiativo, que é o urânio, o tório, eles serão passados para a INB, que fará o combustível nuclear. E a outra parte do mineral, que não é radiativo, que é fosfato, cálcio, isso será para a iniciativa privada, para a agricultura, numa proporção bastante expressiva, né? São 500 mil toneladas ano de fosfato para praticamente 1 tonelada e 1.600 toneladas de concentrado de urânio. E assim é que nós vamos partir também para as outras áreas, tanto de geração também elétrica, que é a parte de poder compartilhar a operação a cargo do Estado com a comercialização, a parte de iniciativa privada, né? E por fim, né, a outra, e não encerra por aí, a perspectiva que a gente tem, muito bem comentado pelo Tiago Barral, que é para reduzir os custos de investimento para uma construção de uma usina. Então, essas novas tecnologias, hoje, o Small Reactors, é um carro bastante atrativo para o investimento, porque são reatores pequenos, são reatores de construção mais simples e modulares, de modo que, ao se terminar o primeiro reator e começar o segundo, já começa a ter o rendimento, já tem uma mistura de CAPEX com OPEX, ou seja, não precisa investir totalmente uma construção para depois ter a receita da operação. Já vai, nessa modularidade, o Small Reactor encaixa perfeitamente. Por isso, o planejamento de longo prazo nosso, de 30 anos, muito bem estudado pela EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, mostra a questão de locais que poderão ser necessário ter uma geração de base bastante, que é o foco da energia nuclear. Então, Polito, basicamente, para começar essa questão, é isso que eu gostaria de comentar, tá? Teremos mais coisas para responder, mas vamos deixando aí pelas perguntas. Muito obrigado aí. Obrigado, Zanella, por nos trazer essa perspectiva do Estado, né? do governo. Reive, gostaria de convidar para comentar um pouco aí sobre o que nós acabamos de ouvir nas palavras do Barral e do Ney Zanella. Quais pontos cruciais você acha que essas falas trazem para a discussão hoje? Excelente. Os meus cumprimentos aos meus amigos aí, o Barral, o Zanella, por essa oportunidade aí de conviver nesse momento aqui desse evento. E dizer que o que foi estabelecido aí no PNE, ficou muito claro aí essa visão qualitativa. A visão qualitativa é fundamental porque estabelece, né, as prerrogativas, estabelece aí a capacidade dessa fonte, né, principalmente no que diz respeito às suas vantagens, né? Evidentemente, todas as fontes é possível identificar vantagens mais competitivas e aí elas são destacadas. Daí a importância, percebemos aqui nesse debate, que foi recorrente aí o reconhecimento do potencial que o Brasil dispõe e da necessidade de que esse potencial ele seja devidamente utilizado, né? Devidamente considerado aí no planejamento, e é isso que a EPE tem feito, eu diria assim, com muita competência, no sentido de assegurar a participação de todas as fontes, até porque cada fonte tem por trás de si não só o viés econômico, o viés social, mas uma oportunidade para que o Brasil não só utilize, mas possa ter algumas vantajosidades socioambientais.
caso específico aí que nós estamos falando, que foi mencionado, é renováveis no Nordeste. Isso traz uma transformação muito grande socioeconômica do Nordeste. Isso ficou muito claro no PNE 2050, e quando nós olhamos o Plano Decenal de Expansão de 2030, nós observamos que nós vamos ter uma expansão da demanda na ordem de 50 gigawatts. Então percebam que 50 gigawatts é como se fôssemos utilizar em torno de 5 gigawatts por ano, que é razoável que esses 5 gigawatts por ano ele tenha um equilíbrio na distribuição de participação das diversas fontes. E aí a fonte nuclear tem um papel importante. Nós observamos que esse papel é importante, ele já foi mencionado aqui, não só do ponto de vista da questão do fator de capacidade, do ponto de vista de geração na base, do ponto de vista de que se pode ser colocado mais próximo da carga. E aí o Barros citou um item importante aí, que é a questão da redução de emissão. Quer dizer, ela é mais um fator que agrega valor a essa fonte. Por outro lado, além da questão energética, tem algumas externalidades que também são mencionadas, mas aí está o grande desafio da comunicação, é a importância da retomada desse programa nuclear, porque ele tem alguns efeitos importantes, não só na área energética, mas também na área de saúde, na área de agricultura, na área de defesa. E o Brasil é um dos 3 países do mundo que tem uma característica fundamental, que é o domínio do ciclo. O Brasil, nós temos a disponibilidade do minério. O Zanella mencionou aí a questão da incentivo à iniciativa privada na questão da exploração do minério. Nós temos o domínio do enriquecimento do combustível, portanto, é fundamental que todo esse combustível disponível no Brasil ele seja utilizado na produção de energia nuclear. Então, você veja que há tudo um casamento, e aí faz com que nós não precisamos dispor de combustível importado e, consequentemente, você tem uma fonte que não tem uma dependência externa. E se tudo isso fosse insuficiente, nós temos hoje, através do trabalho que vem sendo feito pela Eletronuclear, uma grande experiência, não só na construção, mas também na operação de fontes de geração nuclear. E quando eu falo operação, é operação com segurança, né? Quando você observa as características da fonte de Angra 1 e Angra 2, não só pela sua importância, mas os resultados e os prêmios que têm sido obtidos aí a nível internacional, tendo em vista a segurança dessa fonte. Portanto, acho que o que foi mencionado aqui, que eu concordo, o setor elétrico ele tem uma robustez, porque ele tem 4 aspectos que nós consideramos fundamentais. O primeiro aspecto é a questão da estabilidade jurídica e regulatória. Eu acho que há necessidade aí, tendo em vista a participação da iniciativa privada, que haja toda uma reavaliação das questões regulatórias para o setor nuclear, para que ele dê a mesma condição que é feita hoje para as demais fontes, com vistas à atratividade do investidor internacional. Por outro lado, ele tem também contratos de longo prazo, então isso aí é fundamental para quem vai investir. Terceiro, a questão da garantia de recebíveis. Esse caso aqui, imagine para o investidor internacional, onde ele vê estabilidade regulatória, regras claras, muito bem definidas, não tem surpresa, contrato de longo prazo, isso é fundamental. E terceiro, a garantia de recebíveis. E o quarto, eu quero aqui fazer uma menção aí à gestão do ministro Bento Albuquerque, que trouxe para esses aspectos que eu já considero importantes, a questão da previsibilidade. Então, hoje, no setor elétrico brasileiro, nós temos hoje uma previsão dos leilões que serão feitos, tanto na geração quanto na transmissão, nos próximos 3 anos. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom porque cada empreendedor, a nível nacional e a nível internacional, tem tempo suficiente para fazer aí o seu plano de negócio e, consequentemente, devia participar. Já foi mencionado, tanto por Sioc, tanto por Tiago, por Viana e o próprio Zanella, que é importante que esse programa, e houve uma mudança, a gente percebe claramente nessa gestão do ministro Bento, uma inflexão. Quer dizer, hoje nós temos muito claro o que nós queremos do ponto de vista de geração nuclear no Brasil. Foi sinalizado
com o Plano Nacional de Energia, o PNE 50, mas é fundamental, meu amigo Barral, e aí eu faço uma provocação, como o Plano Nacional da Expansão ele tem um ciclo de 10 anos e, consequentemente, entra no horizonte aquelas usinas ou aqueles empreendimentos que têm uma sinalização para esses próximos 10 anos, me parece que, tendo em vista o plano de maturação ou o prazo de maturação da fonte nuclear, que certamente levaria um prazo um pouco maior, e não tem sentido fazer um plano de 15 anos, talvez fosse o caso, já no plano de 2031, da mesma forma que você foi ousado no 2050, eu faria agora uma provocação na sua ousadia, no sentido de que tem algumas etapas preliminares, principalmente desse sítio, no que diz respeito à definição da tecnologia. O próprio Zanella citou a questão dos reatores menores, reatores pequenos, e aí seria interessante, porque ficaria mais próximo da carga, não só do ponto de vista da definição da tecnologia, mas também e principalmente, que aí eu acho que é o gol de placa, que seria já a sinalização para que num determinado horizonte, e esse horizonte, na minha visão, tem que ser o mais rápido possível, que seria a definição da escolha dos sítios. Eu acho que isso aí seria, na minha visão, o grande avanço do ponto de vista de planejamento, que eu poderia chamar de planejamento disruptivo, que seria quais são as atividades que são inerentes ao planejamento, tendo em vista que é uma fonte que tem um prazo de maturação maior, que deverá ser feita a partir de 2022, para que nós possamos assegurar no horizonte de 12 anos, por exemplo, a introdução e digamos assim, a efetivação do que foi previsto no Plano Nacional da Energia. Portanto, acho que é fundamental que desse debate aqui nós tenhamos aqui uma posição concreta, uma vez que o Ministério já definiu claramente a política. Nós temos o norte do ponto de vista do setor nuclear brasileiro. O que precisamos agora é materializar isso aí nos programas tradicionais que nós temos, e olhe que o Plano Nacional de Energia, é instrumento do setor elétrico que pelo que eu tenho conhecimento, não existe no Brasil nenhuma infraestrutura que dê essa sinalização de médio e longo prazo. Portanto, o nosso setor ele tem essa visão do planejamento e acho que cabe aí, meu amigo Barral, uma provocação para que a gente possa avançar um pouco e não esperar, por exemplo, que aí venha o 2032, 2033 para sinalizar a entrada de uma fonte. Aquelas atividades preliminares, elas podem já ser sinalizadas, porque isso vai estimular a participação e a decisão dos investidores no sentido de participar também desse esforço da expansão, e começando com a definição da tecnologia e começando com a definição dos sítios de localização dessas plantas. Legal, Rei, muito obrigado. A gente vai ter um intervalo, depois eu vou voltar com esse tema do sítio, até porque tem uma pergunta também sobre isso. A gente traz essa parte na parte das perguntas aqui que a gente recebeu. Bom, vamos para mais um breve intervalo. Fique conosco, que dentro de alguns minutos nós vamos retornar com os nossos convidados, respondendo as perguntas feitas por vocês, e a gente já volta. Tchau, tchau.
Oi, pessoal, muito obrigado por permanecerem conosco. Bom, vamos dar uma olhada agora no resultado da nossa enquete. Eu estou abrindo aqui no computador e qual o maior desafio para consolidar a energia nuclear como fonte de energia no Brasil? Deve estar aparecendo para vocês aí no canto da tela, né? Foi institucional, com 43%, né? O promover adequações institucionais, legais e regulatórias à expansão da energia nuclear. Pessoalmente me surpreendeu um pouco mais. Eu sempre, quando vem essa pergunta, eu sempre vejo como resposta preço, comunicação ou segurança. Aliás, preço e comunicação tiveram percentagens altas, mas institucional com 43%, né? Bem interessante. Bom, agora como prometido, vamos às perguntas. São muitas perguntas, não vai dar para fazer todas, mas eu vou tentar juntar algumas, né? Mas lembrando da provocação feita pelo senhor Reive, né? Então eu vou passar para o Thiago Barral, mas assim, também aproveitando uma das perguntas aqui, que é como ontem o ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, comentou sobre o processo justamente dessa tentativa, né, de definir os sítios para as novas nucleares. O que você pode falar um pouco para a gente, Barral, sobre isso, assim, como pode avançar também esse processo, como é que está sendo feito esse processo de estudo dos sítios, né, para as novas nucleares? Bom, obrigado pela pergunta e agradeço ao Reive pela provocação. Essa é uma discussão importante, de fato, né? Porque quando nós olhamos o planejamento do setor energético, dentro do horizonte decenal, nós enxergamos, né, a entrada de uma série de novas capacidades, transmissão e assim, mas tem ações que são necessárias exatamente para pavimentar o caminho para que, após 10 anos, você tenha as condições para colocar de pé determinados investimentos que são apontados como essenciais. O próprio planejamento das usinas hidrelétricas, ele se faz historicamente dessa forma, em horizontes que superam os 10 anos. O que eu teria para colocar? Em primeiro lugar, a atenção total e foco em Angra 3, ou seja, é fundamental que seja
que a gente tenha sucesso aí na retomada e conclusão desse empreendimento. E isso agora, no contexto da capitalização da Eletrobras, enfim, tem todo uma série de cuidados, né, não só com a estratégia de retomada das obras, mas também desse contexto aí da capitalização. Agora, o Reive colocou muito bem. Reive, como Parece é que nós estamos... junto aí com a gente. Perdão, te interrompi, Barral. Sim. Como é que nós estamos trabalhando nesse momento? O Plano 2050, ele tem como proposta, né, o desenho da estratégia que se desdobra em planos de ação. E esses planos de ação, nós estamos exatamente construindo a interface que o cidadão, todo aquele interessado, vai poder acompanhar. Para cada um daqueles desafios e para cada um daqueles ações propostas, a gente está construindo exatamente nesse sentido de dar essa visibilidade para o que tem que ser feito e quais são as lacunas, né? O estudo, isso muito rapidamente, né, mas isso abrange esse pavimentar a nuclear pós-Angra 3, abrange uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, incluindo a energia nuclear como área prioritária para investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Segundo, um acordo de cooperação técnica para estudar a inserção de pequenos reatores modulares. A EPE firmou esse acordo e amanhã vai anunciar, junto aí com a Abidam, um fórum permanente para discussão e avanço dessa temática. Os estudos da produção de hidrogênio, que podem também ter uma sinergia com a nuclear, e os estudos de precificação de carbono. Então, tudo isso são elementos que estão relacionados à estratégia de desenvolvimento da energia nuclear pós-Angra 3, e com relação ao estudo de sítios, essa é uma discussão que a gente está avançando aí na interface com o Ney Zanella, justamente para definir o escopo e o cronograma dessas ações, em conjunto, obviamente, com o Ministério de Minas e Energia, a quem vai fazer toda a articulação institucional, dado que a localização os sítios, né, de usinas nucleares vai envolver aspectos políticos, aspectos ambientais, aspectos técnicos, enfim, aspectos de diversas naturezas, que alguns deles, inclusive, transcendem o planejamento energético. Então, esse escopo, o próprio Ney Zanella antecipou, né, e colocou, ele está em formulação para que a gente possa transformar isso num plano de ação concreto a ser implementado. Obrigado, Thiago. Eu vou fazer... Tem muitas perguntas, eu vou resumir duas aqui para o CIOC, as duas feitas pela Carla, mas ela engloba várias perguntas que foram feitas. Ela faz duas perguntas, CIOC. Uma é, do ponto de vista da operação, existe uma tendência de dar mais peso a outros atributos das fontes de eletricidade no despacho, que possam ser mais favoráveis à fonte nuclear? E a outra dúvida, aí falando um pouco sobre os pequenos reatores, como foi mencionado pequenos reatores, como foi mencionado pelo Barral, como pode ser a aplicação de pequenos reatores na geração distribuída no Brasil? Como isso impactaria a operação? Olá, Rodrigo. Do ponto de vista de operação, usina na base é na base, né? Então você não tem outra discussão. Então você tem, até chegar nessa situação, você tem toda a discussão de planejamento, que já foi apresentado, tem a discussão do investimento, tem a discussão da segurança regulatória, segurança jurídica. Uma vez tudo isso estando certo, quando essa usina ela chega e está pronta, comissionada e pronta para operar, ela é uma usina da base e acabou. Ela entra na base, ela é despachada sempre, a menos que o agente, né, obviamente, o empreendedor, o responsável pela usina, declare alguma situação, né, que não é para ser atendida, seja por conta de alguma manutenção periódica, alguma manutenção não planejada e também nas suas paradas tradicionais. Então, esse é o critério principal, não entra em discussão, o ONS ele não entra em discussões contratuais, em discussões de valor, essas coisas todas não, né? Para outros tipos de usinas termoelétricas, não na base, aí você tem a critério de classificação dessas usinas por custo
variável, né, pelo CVU, e aí você tem sempre despachado as mais baratas primeiro, né? Então, a usina nuclear ela tem essa característica que se impõe também no ponto de vista da operação. São usinas termoelétricas na base e assim vai. Alguma coisa que foi mencionado desses reatores mais modulares, né, de pequena capacidade, que podem ser mais flexíveis, isso é alguma coisa que pode se discutir, né, no futuro. É um aprendizado também que o país pode ser que tenha esse tipo de tecnologia disponível, aí também isso vai ser avaliado, né, no momento adequado. Também seria uma tecnologia muito atraente, muito atrativa do ponto de vista de flexibilidade, né? O operador hoje busca, né, esse atributo, que é o atributo da flexibilidade, atributo de poder contar com várias formas de fazer o seu atendimento de carga. Então, essa flexibilidade ela vem seja por aspectos regionais, ou seja, o atendimento elétrico nas várias regiões brasileiras, seja através também das características peculiares de cada tipo de combustível, de cada tipo de usina, e, obviamente, né, não podemos nunca esquecer da capacidade de transmissão. O Sistema Interligado Nacional é uma tremenda ferramenta, é uma tremenda vantagem que o Brasil possui no sentido de poder, né, adaptar, né, a todas essas características, inclusive a sua geografia, suas características físicas, né, dentro, né, de um sistema interligado, podendo levar energia de norte a sul, de leste a oeste, podendo fazer disso uma fonte bastante interessante de flexibilidade para o atendimento ao setor elétrico, ao consumidor, ao nosso cliente final, né? Então, eu acho que é por aí. Obrigado, Sioc. Eu reuni também algumas perguntas aqui para o Viana e eu vou perguntar em uma aqui, né? Alexandre, como você visualiza o novo modelo do mercado que está sendo construído e que pode ser impactado com nucleares? E se esse modelo vai propiciar as nucleares, né? Se vai abrir espaço para novas nucleares nesse novo modelo. Eu vou só incluir uma pitada jornalística minha aqui, que o Thiago Barral mencionou sobre o processo de capitalização da Eletrobras, né? Então, que isso também pode, um efeito também em Angra 3 e na geração nuclear. Enfim, a minha dúvida também é essa, né? O quanto a capitalização da Eletrobras pode influenciar nesse novo modelo com perspectivas para novas nucleares. Obrigado pela pergunta, Polito. Bom, sobre a questão comercial, o novo desenho de mercado, ele propõe ser mais flexível. E ele tem que ser mais flexível para acomodar. Então, é o que a gente chama em mercado de fatiamento dos produtos. Então, você deixar mais claro os produtos. Porque o setor elétrico, classicamente, ele se estruturou, você comprava um único produto e vinha tudo junto. Até pela característica muito das fontes nos anos 80, 90, quando os mercados de energia foram criados, né, desenhados. E hoje não, você tem um fatiamento de produtos. Então, se for mantido a lógica do fatiamento de produtos, eu creio que é mais fácil você acomodar a tecnologia nuclear dentro do desenho de mercado moderno. E como é que seria feito isso? De forma prática, tirando do abstrato, essa linguagem bonita, sofisticada para o dia a dia, né? Eu tenho duas formas. Ou eu vou colocar isso como um consumo, como um contrato compulsório a todos os consumidores, porque geralmente os consumidores não gostam, geralmente são as críticas que feitas no mercado. Uma outra forma, que é uma abordagem também moderna, que eu creio que a regulação pode ser adaptada para isso, é você dar, por um lado, a confiabilidade para quem faz investimento, já que a fonte ainda não é competitiva a preços de mercado com as outras fontes, e você faz leilões de energia, do direito de comercialização dessa energia. E, obviamente, vai ter uma diferença entre o custo da tecnologia e o preço de mercado, e isso não tem como vir ao encargo. Não que eu sou defensor de encargos, mas aí entra aquele ponto que já foi comentado pelo Sioc, pelo pessoal do Ministério, outras vezes, também pelo Rei e pelo Barral, que é a questão quando é o interesse público. Então tem que ficar muito claro nas políticas públicas o que é interesse público e o que é prática de mercado. Então, quando eu tenho um interesse público ou um objetivo de país e que eu quero promover a tecnologia nuclear, porque ela me dá uma série de benefícios e externalidades que vão além do preço de mercado e que o preço de mercado não consegue refletir, então, se isso fica claro, aí facilita para a EPE, no caso,
colocar em planos decenais, e fica mais fácil também para a regulação, para o Ministério da Drivers, da regulação, e também da Drivers de Política e a regulação da ANEEL contemplar isso, para que o ONS possa ter essa flexibilidade, ter essa fonte pronta para ser usada no tempo real. E pegando o que o senhor comentou sobre a questão de pequenas usinas, né, a IEA, a Agência Nacional de Energia, tem discutido essa questão dos pequenos reatores, né, e quão flexível elas são. Obviamente, usinas nucleares de menor tamanho permitiriam um capex menor, e também, pegando o que o Barral falou, esperamos que também isso reflita não somente em total de capex menor, mas também em um capex menor por megawatt instalado, que é fundamental para tornar a fonte mais próxima das demais tecnologias. Então, um capex menor por megawatt instalado é fundamental nesse processo. E isso se dá, sim, eu creio que um desenho de mercado mais moderno, que é o FATI, fala, olha, isso aqui é energia. Então, se é energia, eu vou leiloar, e quem quiser comprar esse direito de energia por maior preço vai depois transformar em contratos. Isso diminuiria a resistência do consumidor, ou até mesmo da sociedade, dizer, estou colocando aqui compulsoriamente X megas de energia, que é sempre o que está no debate no central da discussão, e é o que levanta polêmica, né? É a compra compulsória. E um último ponto, eu não trabalho na operação, mas eu imagino como deve ser complexo para o senhor, para o pessoal do INS, né, para os amigos que trabalham lá. Não dá para imaginar, por mais que venha a ter uma fonte nuclear no futuro mais flexível, que ela não tenha um time-on, um tempo mínimo que ela vai ter que ficar ligada. Então não dá, a gente brinca no setor de imaginar a nuclear entrando com vagalume, ligando e desligando. Ela vai ter sim um time-on, ela vai ser mais flexível, ela vai estar próxima de carga, mas eu tenho que reconhecer as qualidades da fonte, mas como também suas limitações, para não querer exigir da tecnologia algo que ela não foi feita para isso, né? Então, tentei resumir todo o contexto. E, obviamente, a questão da Eletrobras sempre fica aí. Essa eu vou me furtar de falar, porque como eu estou no consórcio do BNDES para tratar a Eletrobras, é melhor eu não comentar muito, porque senão abala o mercado. Então, eu paro por aqui. Perdão. Bom, a gente estourou o tempo. A gente já está no encerramento aqui. Eu tenho só uma pergunta, só muito curta aqui, é do Jair Bezerra, eu vou passar para o Barral, só porque ele pergunta aqui qual a previsão de conclusão do reator de Angra 3. A gente está sem o sinal do Ney Zanella. Se o Barral pode só dizer qual é essa previsão. O Zanella até que está aqui. Voltou? Desculpa, eu estava com a informação que ele tinha saído. Então, pode ser para ele, para quem quiser. Só para dar essa data para a audiência. Ok. Obrigado, Polito. Obrigado, Barral. A oportunidade é importante. A entrada em operação, a previsão de Angra 3 é a entrada no final de 2026. Tá? Basicamente, essa fase de construção são 60 meses, essa fase final. E sobre os sítios, só para finalizar essa parte dos sítios, é importante dizer que teve uma resolução agora, nesse semestre, do Conselho Nacional de Política Energética para os sítios nucleares. Tá? O Conselho ele orientou para que as agências, a ANP e a ANEEL, priorizem recursos de pesquisa e desenvolvimento porque não é barato esse estudo de setores, tá? de sítios. Requer, além de um estudo técnico, um estudo geológico, ambiental, de carga, onde tem rede próxima para se colocar uma energia de base, os locais remotos onde precisa de uma energia de base, de baixo consumo ainda, quer dizer, para os SMR, enfim. Então, essa orientação, resolução do CNPE, resolução 5, para que apareça recursos, né? E nesse final, tudo é uma questão de oportunidade. O ministro Bento Albuquerque, ele tem aproveitado os fóruns internacionais e todas as oportunidades para divulgar essa questão. E tudo também, como ele sempre diz, o princípio da oportunidade. Estamos num momento de discussão de climas, estamos num momento de emissões de CO2 e estamos no Brasil numa situação hídrica diferenciada, né? Então, tudo isso monta um arcabouço de que vale a pena discutir esse ponto, né? Temos as fontes, temos insumos e por médio e longo prazo, a energia nuclear ela faz essa diferença. Nós temos que desmistificar
tentando de comunicação. Fizemos um podcast onde a gente procura esclarecer a população, inclusive mais jovem, sobre as questões de mitos, né? Se é caro, se é perigoso, se compensa, se toda essa questão que a gente tem que levar bastante transparência. Ok, Polito, essa basicamente é a resposta que a gente daria a essas questões aí. Muito obrigado. Obrigado, Zanella, muito bom. Bom, muito obrigado a todos os debatedores que participaram conosco nessa manhã, o Alexandre Viana, o Thiago Barral, o Sioc e o Ney Zanella. E meu grande obrigado ao Reive, né, que me acompanhou nessa aventura aqui de apresentar um programa inédito no setor nuclear. Adorei dividir esse palco aqui com você, Reive. E aí, também saber se você tem alguma palavra final só para passar para a gente, um comentário final, um agradecimento. Eu não consegui ouvir. Estava só te passando a palavra final para te agradecer. Ok, muito obrigado aí, obrigado a todos. Parabenizar aí a Abidan por essa iniciativa. É um tema que está sendo discutido exaustivamente aí nesse Nuclear Talk. E dizer que em outras salas aqui estão discutindo aí, por exemplo, financiamento, por exemplo, tecnologia. Então é um evento aí de suma importância. Para mim foi gratificante, né, na participação aí dos que estão nos assistindo, né, com a indicação de que o institucional é o maior desafio. Isso foi fundamental. Eu acho que essa visão a gente vai ter que tratá-la muito bem, né, a questão institucional, até porque essa fonte ela tem uma característica, diferentemente das demais, e até do modelo anterior, né, porque se você pegar, por exemplo, uma fonte hidráulica, a fonte hidráulica é a natureza que definiu. A natureza chegou num determinado ponto, definiu que ali é o barramento, e é o barramento porque tem uma maior queda, porque tem uma maior vazão, então, consequentemente, está muito claro, está muito bem definido. Então, a legislação já está adequada para isso. Quando você vai para a fonte eólica e a fonte solar, ela tem uma predominância na região Nordeste. Então, o investidor, a partir de um determinado período de medição solarimétrica ou de ventos, ele também define. Então, fica a cargo do investidor fazer o investimento para que seja mais competitivo. A questão do gás, a mesma coisa, você pode colocar em qualquer que seja a localização, desde que você tenha o insumo e a logística do combustível. Mas quando você chega na nuclear, o modelo que nós temos é uma escolha de um sítio, e aí foi escolhido Angra 1, e Angra 2 e Angra 3, e consequentemente você tem uma decisão de governo que ali é que vai ser. Então, como é que, daí onde é que está o desafio institucional, Zanella? Como é que a gente vai agora fazer com que a iniciativa privada participe, e a iniciativa privada participa como nós conhecemos da renováveis, quer dizer, ela tem o livre arbítrio de escolher aquele local que seja mais competitivo. E aí onde é que entra a operação? Quer dizer, é mais competitivo, mas aquilo atende a necessidade de operação. Aí essa visão da EPE que é importante. Portanto, eu acho que o desafio institucional é muito relevante, e eu acho que a pesquisa indicou isso aí. Mas dizer que nós temos aí, Barral, o Sioc e o Viana, o Zanella, um grande desafio pela frente. Quer dizer, sair do modelo totalmente estatal, numa localização muito bem definida, com a escolha estatal, para um modelo que tem a participação da iniciativa privada, e a iniciativa privada vai ter o livre-arbítrio de definir, em função das características de competitividade, a localização, evidentemente preservando as condições de segurança e de oportunidade. Quer dizer, então, acho que, na minha avaliação, esse evento e esse tópico que nós abordamos aqui foi muito importante e muito gratificante, e espero que aqueles que estão nos assistindo tenham essa mesma opinião que eu tive. Quer dizer, foi muito proveitoso. Eu também quero agradecer por isso aí ter participado junto com você aí. Eu estava brincando aqui, você está parecendo com aquele jornalista da CNN que está lá em Londres, entendeu? Então, muito parecido. Muito... Obrigado. Um grande abraço a todos. Muito bom. E até uma outra oportunidade. Até a próxima, Rive. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Lembrando que ainda temos 2 dias inteiros de evento pela frente. Na sequência dessa transmissão, haverão 3 painéis simultâneos falando sobre financiamento de
financiamento de termogeração de energia, mineração e combustível e a integração da cadeia produtiva da América Latina. Consulte a programação para encontrar os painéis que mais te atendem. São mais de 120 palestrantes dos mais diversos temas do setor nuclear. Todos esses temas que a gente falou na enquete estão dentro da programação. Então, com certeza, vocês encontrarão muitos painéis ali que podem agregar muito conhecimento, né? No site do evento também vocês encontram informações sobre os apoiadores do evento. São empresas que acreditam e investem no setor, sem as quais a Abdan não teria como realizar esse evento aqui. Aproveitem também muito o evento, foi um prazer, o primeiro Nuclear Talks, foi um prazer apresentar esse primeiro Nuclear Talks. E amanhã tem mais um bate-papo com a condução da minha colega Denise Luna. Um abraço, pessoal, até a próxima. Desde o início de sua trajetória no planeta Terra, o homem luta para dominar a natureza em busca de sobrevivência. As primeiras descobertas meramente intuitivas e casuais foram, com o tempo, dando lugar a um pensar engenhoso, racional e objetivo. A história da humanidade é feita de construção e de reconstrução, de aperfeiçoar o que foi realizado e de inventar novas formas de fazer. Inovamos no mercado de construção civil e de montagem industrial, sempre comprometidos com a excelência e a ética. Inovamos ao desenvolver projetos sustentáveis para diferentes setores da economia. Inovamos em estabelecer uma conduta ética compartilhada e reafirmada em um rígido programa de compliance. Nossa qualidade é reconhecida nos projetos que entregamos. Porém, o mais importante reconhecimento está na satisfação dos nossos clientes e na realização profissional de nossos colaboradores. Engetec Brasil. Nosso jeito de fazer é inovação. Welcome to Holtec International, a world leader in engineering, design, and custom manufactured equipment to the energy industry and beyond. Founded in 1986, Holtec has expanded globally with operation centers around the world. Holtec's 4 manufacturing plants use state-of-the-art fabrication and automation tools to create cutting-edge technology and innovative equipment. Holtec's skilled professionals specialize in unique disciplines that include nuclear analysis, specialty engineering, design, and manufacturing. Holtec leads the industry in management of spent nuclear fuel. More than 120 nuclear power facilities rely on Holtec for wet storage rack and insert design and implementation. Over 130 nuclear power plants rely on Holtec for dry storage and transportation equipment and services. This long-standing experience in spent fuel management has now positioned Holtec as a premier leader in decommissioning of shuttered nuclear power plants. Holtec innovation continues to evolve with the design of its SMR-160 small modular reactor, the licensing of the HiStor Consolidated Interim Storage Facility in southeastern New Mexico, a safe, secure, retrievable, temporary storage solution. With innovation that knows no limits and technology that continually evolves, it is clear why we say, Holtec International, a generation ahead by design.
AMP, the Association of Materials Protection and Performance, is a global community of professionals dedicated to materials protection through the advancement of corrosion control and protective coatings, ensuring the maximum performance, integrity, and durability of the assets our society depends on every day. We are the global leaders in protecting assets that build our communities around the world. The 2021 merger of two leading member associations in asset protection, NACE International and SSPC, brought together over 140 combined years of service to members and industry worldwide. Together, under AMP, our membership promotes the protection and performance of steel, concrete, industrial, and commercial structures and surfaces. Become a member and take advantage of exclusive benefits like an expanded career center, an online community and peer network, subscriptions to AMP publications, and exclusive pricing and access to our products and services. Rise to new career opportunities through AMP with online or in-person education courses, training, and certification that validate your knowledge and skill set to the industry. Have your company stand out from the competition by acquiring a QP certification, the internationally recognized program that evaluates the practices of industrial painting contractors. Attend, exhibit, or sponsor one of our many conferences and events around the world as you stay up to date on the latest advancements and technologies in the industry. Subscribe to our magazines, journals, and newsletters to receive relevant and timely real-world content delivered right to you. Purchase books relevant to your line of work, access the most up-to-date industry standards, and even apply for scholarships to help further your education and career. Want to learn more? Visit amp.org.